Pode colocar o Bruno na tela, Bruno Pinheiro, diretamente da nossa querida Brasília, pegando fogo, literalmente. Bruno Pinheiro, boa noite, bem-vindo. Olá, Igor, uma ótima noite, ótima semana, um verdadeiro terremoto que vem acontecendo do último final de semana até esta segunda-feira. Esse documento que Jair Messias Bolsonaro enviou até o Senado chegou na última sexta-feira, já era final de expediente, não havia muita gente no Senado e acabou repercutindo muito nas redes sociais. Logo que esse documento chegou ao Senado, o Renan Calheiros já usou as redes sociais manifestando, chamou o documento de a gota d'água e disse que já iria adiantar o seu voto, que o seu voto seria não. A gente vai recapitular aqui que durante algumas lives na quinta-feira de Jair Messias Bolsonaro, ele sempre voltou a falar acusando o sistema eleitoral, que as urnas não são confiáveis. Diante disso, acabou se tornando investigado no STF, o que vai de encontro com o que o Igor adiantou agora mesmo sobre o ministro Alexandre de Moraes. Nesse documento, com quase 20 folhas, eu fiz questão de ler, Igor, esse documento. Jair Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes se tornou vítima, acusador e juiz, e que diante disso não teria nenhuma condição de continuar no STF. Ele reforçou ainda que ele, como sendo o chefe maior, o presidente da República, é vítima, é alvo de várias críticas, na maioria das vezes muito duras, na verdade, e que o ministro também deveria estar aberto a esse debate, a receber essas críticas também durante todo o tempo, algo que o STF não tem aceitado. Diante disso, até mesmo de algumas operações da Polícia Federal, de quem estava incitando essa invasão ao STF, inclusive com alvo na região norte do estado. Esse documento que foi enviado na sexta-feira, uma fala do presidente do Senado, que não vê algum fundamento de continuar com esse documento, mas é claro que aguarda um ritual normal. Esse documento segue um ritual como todos os outros, que chega até o Senado e espera que o setor de advocacia responde se há realmente evidências para continuar. Existe essa lei que é de 1950, que autoriza o Senado julgar o ministro do STF. Só que isso nunca aconteceu de quando existe uma liberdade ao Senado. Hoje pela manhã, em uma rápida entrevista, Jair Bolsonaro chegou a falar como deve ocorrer a manifestação do dia 7 de setembro aqui na capital federal. Vamos acompanhar. Dia 7, esse horário, vamos à cela aqui com a cerimônia militar, às 8 da manhã. Às 10, estamos aqui na esplanada, pretendo usar a palavra. Não é uma palavra de ameaça a ninguém. Estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa. Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Exatamente. Eu só posso fazer alguma coisa se vocês assim o desejarem. Essa foi uma rápida fala de Bolsonaro, já adiantando, diferente de outras situações que ele viu com várias ameaças contra o Supremo, agora disse que não haverá nenhuma ameaça a esse evento que deve ocorrer aqui no dia 7 de setembro. E disso, Igor, que a gente já adiantou aqui logo no início da edição do Estúdio ao Vivo sobre essa reunião, com os governadores. A ausência de um diálogo, a falta da democracia, segundo eles, acabou gerando essa reunião e sobre isso a gente fala ainda hoje nessa edição do Estúdio ao Vivo. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, trazendo a atualização de Brasília. E o fato que o Bruno traz é correto. O presidente Bolsonaro confirmou presença nos protestos, nas manifestações do dia 7 de setembro pelo Brasil. A presença do presidente está confirmada na Avenida Paulista, em São Paulo, onde eles esperam reunir o maior número de pessoas para essa manifestação. Quando o presidente fala do retrato para o mundo, vou fazer o que vocês querem, o presidente claramente dá um recado, apesar dele falar que não é uma ameaça, mas no sentido de que pode tomar providências envolvendo o chamamento das Forças Armadas para atuar no Brasil. Esse é um ponto, porque já que ele utilizou de um mecanismo que é o pedido de impeachment de um ministro do Supremo, ele, antes do Supremo decidir, do Senado decidir o que fará,
e está claro que o Senado não fará nada, ele já está antecipando a possibilidade de se fazer algo. O que é se fazer algo? É botar o Exército na rua. Não tem outro argumento, outra interpretação. É óbvio que ele fala ali em analogia, em parábolas, mas a interpretação que pode ser feita com relação a esse discurso do presidente, essa frase do presidente, é que se tiver muita gente e a manifestação é contra o STF, ele deve tomar providência. Quais providências um presidente pode tomar dentro da Constituição são limitadíssimas. Quase nenhuma. Fora da Constituição, ele pode fazer o que ele achar que deve, e aí resta saber se as instituições como se comportarão nesse aspecto. Como eu disse, não dá para fazer uma previsão, porque tudo isso que a gente está vivendo é inédito. Isso é péssimo para a economia, isso é péssimo para o nosso dia a dia, ainda mais numa pandemia, onde as pessoas precisam recuperar-se dos traumas vividos, recuperar-se economicamente das empresas que foram quebradas, as pessoas que estão desempregadas, os preços altíssimos. Precisaríamos de foco, obviamente, na resolução desses problemas. Mas também não podemos deixar de dizer que vivemos hoje um princípio de ruptura institucional como não vimos, ou como esta geração nossa aqui não viu, e não sabemos o que pode acontecer. É diferente de 64, obviamente, que é diferente de 64 em vários aspectos. O mundo é diferente, a geopolítica é diferente, o número de brasileiros é diferente, tudo é diferente de 1964, onde você tinha notadamente oficiais do Exército já com uma orientação para aquilo que teria que ser feito. Neste momento, existe inclusive divisão dentro das próprias Forças Armadas, né? Você vê que a voz do vice-presidente Mourão, ela é diferente, tem uma dicotomia, uma diferença entre o que pensa o presidente, que é capitão do Exército, e o que pensa o vice-presidente. Se o Exército assumir, que papel terá? Né? Pode fazer tudo, inclusive trocar o próprio presidente, ou não, só vai ter uma intervenção no STF. Enfim, são perguntas que ficam caso o presidente faça qualquer coisa que não esteja dentro das 4 linhas da Constituição.